urgente na tabela de referência do SUS, uma vez que resta, evidentemente, e notória que o não reajuste dessa tabela leva a um quadro generalizado de violação ao direito fundamental e relevante da saúde. E a causa é esta aqui. Essa é todas as outras são importantes, mas a causa é essa. O governo, o Sistema Único de Saúde, não paga corretamente. É mal pagador, é o causador do déficit dos hospitais brasileiros. Esta é a verdadeira razão. Pode ter um ou outro lá com problema de gestão, mas o déficit advém daí. Tanto é verdade que eu tenho insistido até a ponto de ser chato na Comissão de Saúde com a questão da oncologia. Eu digo da minha região porque é onde conheço, onde visito permanentemente, mas não é diferente. Pois a portaria 140, que devia ser reavaliada no início do ano, em março, ela passou para fevereiro de 2016. Nós temos lá, levantado lá, até pelo próprio Ministério e a Secretaria de Saúde do Estado, um déficit de mais de 20 milhões de reais, o estouro do teto só para atendimento de oncologia, em 5 hospitais da região. Então, aí mostra, de fato, a defasagem. Então, de fato, a insistência martelante nessa questão que Vossa Excelência coloca. Com a palavra o deputado Carlos Neder. Senhor presidente, eu acho que talvez fosse interessante o nosso relator concluir a exposição, e aí nós poderíamos fazer algumas intervenções mais abrangentes. Nosso relator. Eu queria pedir também a Vossa Excelência que nos ajudasse nisso, se tivesse alguma questão que deveria ser modificada ou complementada, que pudesse nos fazer por escrito para facilitar a nossa vida, né, doutor Alexandre? Medidas políticas. É apenas para lembrar que nós votamos hoje o relatório final. Então, não cabe, né, mais os complementos que seriam muito providenciais, mas o relatório é o relatório. Você pode votar com alguma ressalva, né? Porque senão não faz sentido o nosso debate aqui. Senhor presidente, eu, desculpe discordar, mas eu acho que nós estamos ainda num momento de debate. Foi o que eu fiz a colocação. E nós temos aqui a Procuradoria da Assembleia nos ajudando, e algumas correções ou complementações são necessárias. Eu acho importante isso, até porque nós temos um prazo até sexta-feira. Né? A gente pode fazer essas correções. Será que isso não pode aprender? Os trabalhos suspensos por 2 minutos. Eu acho que senão não tem sentido a gente discutir. Eu acredito que a gente pode. Às vezes pode enfatizar o uso. Trabalhos. Agradecer o auxílio dos nossos procuradores, que nos foi colocado que aprovamos o relatório e com sugestões, né, de alteração na redação de alguns itens que ficam como sugestões, que aí, né? Sim. Senhor presidente, feito o debate, primeiro eu proponho o seguinte, que haja um tempo para que o relator possa concluir a sua exposição. Aí nós ouviríamos os membros da comissão em relação a eventuais discordâncias ou propostas de acréscimo. E aí eu pergunto a Vossa Excelência como estas alterações poderiam ser contempladas na redação final, uma vez que é um documento muito importante, vai ser encaminhado para as principais autoridades no país. Inclusive, a deputada Analice Fernandes tem propostas sobre o encaminhamento desse material.
mas nós não podemos incorrer em erros ou que não. ele esteja desatualizado em relação ao que já acontece. Olha, há uma confiança, os nossos procuradores e a informação dessa alteração na redação, fica aqui como aprovado essas sugestões e o relatório segue. Né? Por quê? Porque o plenário é soberano nessa situação, estamos votando um relatório final com sugestões e alteração de redação. Né? Eu creio que podemos, foi juridicamente o que nós recebemos. O complemento, então, do nosso relator, deputado Padre Afonso Lobato. Até então não precisava nem ter sessão, só entregar o relatório. Eu acho que a discussão é daí que acho bastante importante. Elaborar um projeto de lei visando estabelecer um modelo de gestão para o Estado baseado no programa Santas Casas Sustentáveis, a fim de organizar a rede de atendimento por vocação de cada equipamento e evitar futuras distorções. Tal atribuição poderá ser delegada à subcomissão cuja criação já foi proposta. Pleitearam a imediata revisão da Portaria 140, que redefine os critérios e parâmetros para a organização de planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializadas em oncologia, aquilo que nós falávamos. Letra C, da mesma forma, será de fundamental importância que sejam definidas medidas políticas para reverter a situação descrita pelo secretário da VIUIP no início de sua explanação e depoimento a esta CPI, que há 2 anos o SUS é cobrado para credenciar novos leitos de UTI no Estado e não faz. Isso, nós temos uma deficiência de leitos de UTI, vocês têm conhecimento disso, pessoas estão morrendo por não ter acesso a esses leitos de UTI. Eu acho que isso é também... Letra D, os municípios e estados também passam por um processo de judicialização da saúde, que, segundo o secretário, trouxe somente em 2014 ao Estado de São Paulo custos superiores a 800 milhões. Que esse relatório seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado para subsidiar a justiça no que se refere às decisões para o atendimento das demandas exigidas pelos cidadãos, sem desrespeitar o cumprimento de seu direito à saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Queria, mais uma vez, agradecer a todas as assessorias dos deputados, agradecer ao nosso presidente Ed Thomas, os deputados dessa comissão, agradecer a toda a nossa assessoria, os procuradores da casa, na pessoa do doutor Alexandre, agradecer e dizer a vocês que eu entendo exatamente aquilo que o Carlos Neder dizia, da importância da gente esquentar aí o debate, sugerir para a gente melhorar esse relatório, porque o tempo foi, de fato, muito escasso e fizemos o que podíamos fazer. Lhe peço aí desculpas se o relatório tem algum dado que, de fato, precisa ver, mas o relatório é exatamente para isso. Né? Muito obrigado a todos pela atenção. Estávamos discutindo e continuamos a discussão do relatório final. Agradeço a presença, sempre muito importante, do digno deputado, também presidente de comissão, deputado Itamar Borges. Muito obrigado pela presença. Pela ordem, deputada Analice Fernandes, nossa vice-presidente. Eu acho que durante a leitura do nosso relator, muito daquilo que eu gostaria que fosse citado foi contemplada, e quero aqui apenas, mais uma vez, elogiar o presidente dessa comissão, Vossa Excelência, pela brilhante ideia de fazer com que essa comissão pudesse ser ampliada nos seus trabalhos, conforme o regimento interno, cumprimento pelo seu trabalho, mas quero aqui dizer que me surpreendeu bastante o trabalho do nosso relator, não que não sabíamos da sua competência, pelo contrário, sabia sim que nas suas mãos nós teríamos um resultado muito interessante. Então, eu quero aqui parabenizá-lo, padre Afonso Lobato, por esse relatório brilhante que contempla realmente a situação e é um espelho das Santas Casas do Estado de São Paulo. Tenho absoluta certeza que todos os membros, deputado Carlos Neder,
o deputado Celso Giglio, que acompanha e se dedica também, e é presidente da nossa Comissão de Saúde, que com maestria conduz uma das comissões mais importantes desta casa, dá aqui a sua brilhante contribuição, o Gil Lancaster e também o Itamar, que vem da Frente Parlamentar das Santas Casas e também faz um trabalho importante para que as nossas Santas Casas realmente possam ter voz em todas as instituições, tanto nos municípios, quanto no governo e quanto em nível federal. Eu quero aqui cumprimentar, para encerrar as minhas palavras, todos os membros dessa comissão e espero que esse resultado sirva para que nós possamos ajudar todas essas instituições e tenho absoluta certeza que esta subcomissão fará o possível para dar a grande contribuição em prol das nossas instituições em todo o Estado. Muito obrigada. Analice, eu agradeço. Dizer a vocês que, quando estava meio acertado para que eu fosse o vice-presidente, de repente, a Analice diz, não, e sobrou para mim. Eu fiquei meio apavorado, para falar bem a verdade, porque é um assunto bastante delicado e muito técnico, né? Embora a gente, de uma maneira geral, conheça a situação das Santas Casas. Então, o que fiz eu? Comecei a ouvir, né? Vamos lá reunir as Santas Casas, fizemos a lição de casa, vocês viram o videozinho ontem. E aí fui ouvindo e vendo a situação e fui chamando pessoas que estavam ligadas a isso para dizer quais problemas que vocês sentem. Então, procurei, no final, trazer alguns problemas muito concretos daquilo que no dia a dia acontece. É óbvio que tem elementos, como disse o Carlos, né, que precisa ser revisto, exatamente relatório para isso, né? Revisto, complementado, tem coisa que precisa ser reavaliada, mas, de maneira geral, foi um susto, né? Mas eu acredito que aqui não é um ponto de chegada, aqui nesse ponto é um ponto de partida. É através desse relatório que a Frente Parlamentar, a Subcomissão, a Comissão de Saúde, esta casa, de organizar para dar uma resposta a essa situação caótica pela qual passa não somente as Santas Casas, mas a saúde pública no nosso Estado, no nosso país. Embora a gente perceba esforços do nosso governador, esforços de médicos, esforços, né, dos prefeitos, mas tem muita coisa para ser ajustada. Então, acho que é um ponto de partida e nós teremos instrumentos para isso. Com a palavra, o deputado Carlos Neder. Senhor presidente, em primeiro lugar, meus cumprimentos a Vossa Excelência pela iniciativa de propor a realização da CPI. Cumprimentos também à deputada Analice Fernandes, na condição de vice-presidente, e o nosso relator e o que nos trouxe como contribuição, que eu acho que é um material bastante consistente e importante para o debate que vai se fazer nacionalmente. É uma contribuição de São Paulo ao país e aos municípios paulistas. E é com esta percepção e com esse grau de exigência é que eu acho que a gente tem que pensar depois o encaminhamento que será dado a esse material. Feitos esses elogios e o reconhecimento, eu queria sugerir que nós fôssemos à página 51. Nós vamos ver que da página 51 até a página 62, nós estamos tratando da Santa Casa de São Paulo, né? E esta análise que é feita aqui sobre a Santa Casa de São Paulo faz referência a uma comissão, supõe-se que uma comissão da Secretaria de Estado da Saúde. Então, eu gostaria de sugerir à Procuradoria, eu apoio à mesa, que este capítulo 5.1, que tem início na página 51, nós façamos referência ao documento que deu margem a todo esse estudo referente à Santa Casa de São Paulo, né? Identificando claramente se é o relatório de auditoria. Nós recebemos 2 documentos da Secretaria de Estado da Saúde de auditoria sobre a Santa Casa de São Paulo, então acho importante fazer essa referência. Dentro desse capítulo, se nós formos na página 62, nós vamos ver, já no primeiro parágrafo, no item 5.1.1.3, que está dito o seguinte, página 62.
De acordo com a apresentação, aí segue o texto, mas não fica claro qual a apresentação, né? Quer dizer, provavelmente essa apresentação tem a ver com o documento trazido pela Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que não houve nenhuma apresentação aqui da Santa Casa de São Paulo. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que seja feita essa referência ao documento da Secretaria de Estado da Saúde. Aqui é apenas uma bobagem, mas na página 64, onde está o CROSS, tem uma grafia errada aqui, em vez de Central de Regulação, saiu Centrai de Regulação, não sei se o senhor viu aí, na página 64. Qual parágrafo? No primeiro parágrafo, na penúltima linha do primeiro parágrafo, corrigir a redação aí do CROSS, né? Na página 69, o que é que nós temos, né? Isso porque o Carlos Neder não teve muito tempo para ler, né? Depois fica um dia debruçado aí. Vai ver o que vai trazer para a subcomissão. Prepare-se. Na página 69, o que é que nós temos aqui? Nós temos o debate proposto pelo deputado Celso Giglio, e o documento faz muita referência à importância do reajuste da tabela. Ocorre que, como eu já disse aqui, o próprio secretário também enfatizou, nós estamos caminhando para superar a tabela, porque a história e os estudos mostram que a tabela de remuneração por procedimento, ela é uma fonte de desvios. Por quê? Porque o prestador de serviço acaba escolhendo aquele procedimento melhor remunerado. Então, ele organiza o serviço pelo que ele vai receber e não pelo que é necessário a partir de um estudo epidemiológico. Nesse sentido, mesmo mantendo a referência ao reajuste, mas aí eu incluiria linear da tabela, né, nós precisamos abrir os olhos para uma nova situação que está se criando, que são as chamadas linhas de cuidado e a remuneração global que se faz por processo de atendimento. Então, você pega, por exemplo, uma questão que nós discutimos muito aqui, que é a questão da oncologia. Quanto custa hoje um paciente oncológico, seja na atenção primária, secundária, terciária? Então, você tem um gasto médio que se estima para um paciente portador de um câncer. Então, ao invés de a gente ficar discutindo procedimentos, nós vamos analisar qual é o valor global que tem que ser repassado para o Estado e para o município, de tal maneira nós termos a segurança de que não vai acontecer aquilo que foi denunciado aqui, de que o profissional tentou entrar em contato com o paciente e 5 já haviam falecido na medida em que o atendimento não foi feito a tempo, né? Então, eu acho que a gente deveria, além de falar do reajuste da tabela, eu incluiria alguma coisa do tipo, e a busca de alternativas a esta modalidade de remuneração por procedimentos. Só para nós nos colocarmos em sintonia com o que já se debate no Brasil todo. Reajustar a tabela e a busca de alternativas, porque elas já estão em curso e adiantadas em alguns casos. Busca de alternativas a esta modalidade de remuneração por procedimentos. Porque aí a gente... Uma parte Pois não.